Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando como que a gente deve se comportar e quais são os elementos fundamentais de uma prova didática. Então, se você chegou até aqui, tem uma prova didática, enviar um e-mail com apenas 24 horas de antecedência para você estar se preparando, fica aqui que eu vou te ajudar, tá bom? Antes de começarmos esse vídeo, eu peço que vocês dêem o joinha, me sigam no Instagram, @proffran, e curtam esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas vejam que esse conteúdo é bacana de se ver. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a prova didática. A prova didática, ela é o último item para o professor, o aluno, ele está sendo aprovado. Então, hoje a gente vai estar falando sobre essa prova didática. O que consiste e o que é isso? Gente, a prova didática é nada mais e nada menos uma etapa de uma seleção, seja seleção para professor substituto, seja uma seleção para um professor bolsista. Essa prova, ela consiste em você dar uma aula. Então, a prova didática, eles vão analisar a sua didática, a maneira que você prepara a aula, a maneira que você dá a aula. E isso que consiste em uma prova didática. Gente, quando o edital é lançado, por exemplo, professor substituto da área de letras português. Então, quando o edital é lançado para ser um professor substituto ou para ser um professor bolsista, é sempre lançado os conteúdos que você pode estar ministrando. Normalmente tem mais de 10 conteúdos. E a banca, ela te manda com uma antecedência de até 24 horas para você estar se preparando. Então, não é visto com bons olhos você estar se preparando no início, só quando você receber seu tema. Então, a banca, ela vai te enviar um tema, por exemplo, dentro desses 13 temas no edital tem lá, professor substituto de língua portuguesa, uma das matérias que ele vai ter que dar é a introdução aos estudos literários. A outra é gramática normativa, a outra é análise e compreensão do texto. Então, o que eu sugiro? Que você, no início do seu edital, você pegue, abra um documento no Word e já comece a escrever, comece a estudar sobre cada conteúdo. Então, por exemplo, análise do texto. Você abre um documento no Word, põe análise do texto e digita todas as coisas que são importantes, que você acha que é importante. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o tema que a gente vai ser sorteado. Então, é muito importante a gente já saber. Se você é uma pessoa autodidática, ótimo, maravilha, mas quem não é bom estar tendo esse preparo prévio. A outra forma é, por exemplo, que quando ele der o conteúdo, aí você vai estar ambientada com o conteúdo e eles passam normalmente um conteúdo, tá bom? Então, depois que a banca te deu o conteúdo que você vai estar apresentando, o próximo plano é criar o plano de aula. A banca, ela quer necessariamente um plano de aula. E quando eles te mandarem um e-mail, vai vir exatamente quais são os critérios que eles vão te corrigir. Então, depende de um para outro. Por exemplo, eu fiz uma prova didática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro para ser professor substituto de informática. Eu estou cursando o curso de Letras Português e Inglês na UFTM também e abriu essa vaga para professor substituto, não, perdoe-me, para professor bolsista de informática, para informática básica. Então, como eu tenho um curso de técnica informática, eu fiz e foi uma experiência muito bacana e eu quero estar trazendo para vocês. E ainda não saiu o resultado, tá bom, gente? Então, uma das principais coisas que a gente tem que ter é postura. Tem um filósofo chamado Comênios que ele fala que todo profissional ele precisa de duas coisas, que é a ética e a estética. E quem me conhece fala que eu sempre falo sobre isso. O que é a ética? A ética é a maneira de você se portar com você e para o outro. E o que é a estética? A estética é isso aqui, o visual, como as pessoas te veem.
E não é só falando de trajes, de roupa. Não só sobre aparência, essa é a palavra correta, mas sim de vocabulários, de ações, a cultura que você faz parte, os gostos que você gosta, que tá aí te arrodeando. Então, é isso que é predominante quando a gente fala em estética. E o posicionamento que você vai ter diante de uma banca é imprescindível, é fundamental. A primeira coisa que deve ser feita é a escolha da roupa, por exemplo. Você não pode ir em qualquer roupa. Eu, por exemplo, tenho essa cara de novinha, muito novinha. Então, foi a primeira prova didática que eu fiz, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês. Mas muitos dos avaliadores, eles veem que uma pessoa é nova e alguns têm um pré-julgamento. Não estou falando de todos. Tem as exceções. Mas é importante a gente se vestir mais adequado possível. Fran, você tá querendo dizer que eu tenho que comprar roupa nova para ir? Não. Eu tô querendo dizer que põe uma roupa mais social. Então, gente, com minha experiência, teve alguns critérios que foram utilizados e o primeiro critério foi analisar a metodologia, os objetivos. Então, o que que eu pensei? Irei fazer um plano de aula. Pedir o plano de aula? Não, não pedir o plano de aula. Mas o item 2 era criatividade, capacidade de argumentar, bom domínio de fala. Então, eu criei um plano de aula, tá? E depois eu vou trazer uma aula aqui sobre como montar um plano de aula básico. Então, esse plano de aula tem os dados de identificação e o principal, que é o que eles estavam pedindo, por exemplo, os objetivos. Então, eu coloquei alguns objetivos que eu vou estar lendo aqui para vocês, para estar apresentando toda essa experiência que eu tive. Então, o que é os objetivos? Os objetivos, eles são essenciais para a sua aula. Você que está preparando sua aula, é necessário ter os objetivos. Os objetivos dizem respeito à forma que você quer alcançar. O que você quer alcançar com aquela aula? É o objetivo geral. Então, eu coloquei apresentar os conceitos básicos da tecnologia e seus componentes para o desenvolvimento de tarefas diárias. Depois disso, gente, são os objetivos específicos. É muito importante. O que são os objetivos específicos? Além do objetivo geral, tem mais coisas a fundo que você quer captar daqueles alunos. O que seria? Tá nos objetivos específicos. Eu coloquei descrever as partes do computador e nomear os objetos de entrada e saída, apresentar a diferença entre os softwares, demonstrar através de exemplos da formatação da ABNT, como, por exemplo, fazer uma citação direta e indireta. Depois, gente, a gente vai para o conteúdo. O conteúdo é imprescindível. Então, como esse processo seletivo que eu participei, ele é para professor bolsista, ou seja, ele é um prazo determinado, ele não é um prazo indeterminado, como, por exemplo, o professor substituto, às vezes ele fica por muito tempo, por mais de 2 anos. Esse contrato é só por 8 meses. Então, tinha vários conteúdos e eles não sortearam. E existe essa possibilidade também. Assim como eles podem sortear, eles podem não sortear, mas eles deram sempre o aviso 24 horas antes, tá bom, gente? Então, os conteúdos eu coloquei hardware, software, sistemas operacionais, internet, AVA, download, aplicação dos conhecimentos de informática básica nos trabalhos acadêmicos conforme a ABNT-APA. Mas vamos supor que você escolhe, por exemplo, você escolhe não, perdoe-me. Eles te passam o conteúdo, análise do texto. Então, você vai apresentar aula sobre análise do texto. Gente, é importante que vocês preparem uma apresentação em PowerPoint. E a primeira coisa que vocês têm que fazer quando chegar é entregar o plano de aula para os avaliadores. Não esqueçam disso. Entregue o seu plano de aula para eles, porque eles vão perceber a autonomia, a autodidática que você possui, tá bom? Depois, metodologia. O que é a metodologia? Como que vão ser feitas as aulas? O que você vai utilizar? Na verdade, não o que você vai utilizar. Como que vai ser feita? Como que vai prosseguir a aula? Então, eu coloquei aulas presenciais, leituras obrigatórias, utilização de recursos audiovisuais e produção de texto. E os recursos didáticos? Recursos didáticos é tudo que eu vou usar.
Então, coloquei ambiente virtual de aprendizagem, quadro, giz, retroprojetor e etc. A avaliação é muito importante. O que é a avaliação? A avaliação é a forma como você vai obter aquele nível que o seu aluno teve de conhecimento. Então, por exemplo, gente, eu também vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. A avaliação ela é muito importante. Existe 3 tipos de avaliação: a avaliação diagnóstica, somativa e formativa. Então, é necessário entender qual é o perfil do seu aluno para você estar empregando as avaliações, tá bom? E depois eu vou explicar aqui certinho para vocês. Então, eu coloquei que seriam atividades impressas, critérios adotados para a correção das atividades, participação ativa dos alunos, perguntas, grau de compreensão durante o percurso da aula. Os instrumentos avaliativos que é muito importante, eu coloquei prova 1, né, que vai ser a prova escrita, e a nota 2, atividade prática para a produção de textos conforme a ABNT. Bibliografia básica é importante. O que faz parte da bibliografia? É tudo que você está se baseando para estar fazendo a sua aula. Simples, precisa de bibliografia, gente. Coloquei alguma bibliografia básica aqui, algumas, e depois a complementar também. Gente, esse foi meu plano de aula que eu entreguei para a banca. A minha banca era composta de 2 doutores e a presidente, que ela é mestre em educação. E foi uma experiência muito maravilhosa. O nervosismo tomou conta de mim, mas isso não foi ruim, foi uma experiência muito boa. E eu tô esperando sim o resultado. Mas como dica para deixar para vocês primeira dica, se prepare antes, como eu falei para vocês, no edital mesmo, comece a estudar os assuntos, para quando a banca der o conteúdo para vocês puderem estar familiarizado com o assunto. Essa é a palavra correta. Segunda dica, estética. Cuidem da estética de vocês. Mantenham a postura. É muito importante mesmo. Então, eu fiquei sempre em pé, né? Sempre respeitando a banca que estava ali na minha frente. E isso é muito importante. Terceiro, utilize materiais pedagógicos para te auxiliar. Às vezes, por exemplo, não tem um retroprojetor para você pôr sua apresentação. O que foi que aconteceu comigo? Eu fiz uma apresentação e na hora eu não consegui apresentar, mas eu tinha meu plano de aula. E eu não imprimi só um plano de aula, eu imprimi 4 planos de aula. Então, sempre faça isso. Se você tem 2 orientadores, imprima 4. Entendeu? Se tiver 3 orientadores, imprima 5. Entendeu? Então, ficaria assim mais ou menos essa margem de erro. Quarta dica. Não precisa ficar ansiosa. A ansiedade bate mesmo, é ruim. Só que faz parte, né? Eu já ia passar para outra dica, mas não. Aquilo ali é uma experiência para você. Você não precisa achar que é o final do mundo, o fim do mundo. Então, se você conseguiu chegar à prova didática, é porque você é capaz, e meus muitos parabéns para todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. E se estão se preparando para uma prova prática, meus parabéns e que vocês consigam passar. Amém. Glória a Deus. E é isso que eu ia passar. A quinta dica, não, são só essas mesmo. Só essas dicas, sim. E é isso, gente. Eu adorei essa experiência, vai me agregar muito. Não sei qual é o resultado, mas já sei que nas outras provas eu vou ficar um pouco mais calma também.